Atos capítulo 20 e o versículo 35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós lemos aqui o versículo 35 do capítulo 20 de Atos, e eu queria trazer o seu foco, a sua atenção para a segunda metade do versículo, onde o apóstolo Paulo diz que ele está relembrando, está recordando as palavras de Jesus. Ele está relatando aquilo que Jesus falou, eu imagino, não apenas uma vez. Mas o interessante é que Atos foi escrito por Lucas. Mas Lucas aqui, você lê o começo de Lucas, Lucas escreveu o livro de Lucas. O livro de Lucas é a prévia. Tá? Atos é a sequência. Se você lê Atos, se você lê Lucas, depois Atos, é uma coisa só. Tá? O começozinho de Atos, ele inclusive fala que ele fez uma pesquisa, levantou esses fatos, está relatando-os. Então, não foi Lucas que está falando isso, foi Lucas que escreveu isso, mas ele está relatando o que ele ouviu de Paulo. Lembrando que Paulo não conheceu Jesus em vida. Paulo veio a se converter após a morte de Cristo. Ele, judeu, fariseu, perseguidor da igreja, estava a caminho de Damasco a fim de perseguir mais ainda a igreja, e foi no caminho que Jesus apareceu para ele e ele foi salvo. Então, isso aqui que Lucas recorda, que Paulo recorda, Paulo viu isso de Jesus, está recordando. Possível que também ele ouviu isso dos demais apóstolos, porém Paulo fala que tudo que ele sabia, nada foi imputado, dado a ele por homem algum, mas por Cristo pessoalmente o ensinou. Mas aí já entra em outra história. Mas, emprestando a frase de Shakespeare, eu quero fazer a pergunta: dar ou não dar? Esta é a questão. Jesus falou aqui, ou pelo menos é relatado que ele falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus falou que é muito melhor dar do que receber. Isso vai de frente com a mentalidade humana, natural, que o mundo ensina, o que a carne nos leva a crer, que é muito melhor receber. A carne é por natureza egoísta. O que faz de mim e de você, por natureza, egoístas também. Nós vamos sempre ter uma reação, um instinto de nos colocarmos em primeiro lugar. Essa é a reação normal, carnal. Não é a melhor, mas é a realidade. E tais palavras, quando se fala em dar, imediatamente vem à mente cifrões. Dinheiro, ouro, prata, grana. Falou em dar, está todo mundo pensando em dinheiro. Mas esse dar inclui finanças, é claro, mas vai muito além. Inclui, sim, dinheiro, tesouro, mas também inclui o nosso talento, aquelas habilidades que Deus nos deu. Não vou nem falar sobre dons espirituais, que dons espirituais é algo que também Deus nos deu, mas é algo que vem depois da salvação. Talento não, talento é algo que você tem. É um dom no sentido de um talento, de uma habilidade que você tem. Pode ser uma habilidade natural, pode ser uma habilidade sobrenatural, que seria um dom espiritual. Mas como eu disse, repetindo, um dom espiritual ele vem depois da salvação. É um presente, uma habilidade que nós adquirimos depois da salvação. Então todo salvo tem um dom espiritual. Se você não sabe qual é o seu, então você tem que buscar, você tem que tentar descobrir qual é esse dom. Mas Deus te deu um dom espiritual. É muito triste quando o crente não sabe e consequentemente não usa o seu dom espiritual. Pior ainda é o crente que sabe o seu dom, mas não usa.
Então os dois são um problema. Mas os nossos talentos são talentos naturais que nós temos. Nosso tempo é um tempo que todo mundo recebe de Deus. Tempo é vida, como já falei antes. E também, é claro, o nosso tesouro. Mas o mundo e a carne, eles dizem o oposto. Eles dizem, é melhor receber. É melhor pessoas me dar do tempo deles, me ajudando, me auxiliando. Eu receber ajuda material, ajuda financeira. As pessoas usarem os seus talentos em mim. E nunca a gente dá do nosso tempo, da nossa vida, do nosso talento, do nosso dinheiro, nossas habilidades para ajudar alguém. Ah, pastor, mas isso não é dar. Não é dar, sim. Quando você ajuda alguém, você está dando. Você está ajudando. E Deus diz que é melhor dar. Então, quem será que está com a razão? Deus ou o mundo e a carne? Então, eu quero hoje fazer umas breves comparações entre dar e receber. Olhe comigo no versículo 35. E no finalzinho dele, está citando literalmente o que Jesus falou. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A primeira comparação que quero fazer é entre a facilidade e a dificuldade de dar. A dificuldade ou a facilidade de dar. Receber é muito fácil. Dar já não é tão fácil. Se todo mundo desse do seu tempo, tesouro, talento, como Deus quer que nós façamos, então nós não precisaríamos estar falando desse assunto aqui agora, e nem tampouco Lucas teria relatado o que Paulo relatou, o que Jesus falou. Jesus falou aquilo, por quê? Porque ele sabe muito bem que a natureza humana vai querer receber. Vai valorizar e apreciar o receber muito mais do que o dar. E a verdade é que pode sim, dependendo de cada um, haver uma certa dificuldade, uma certa resistência em dar. Quanto mais se dá, mais fácil se torna dar mais e mais. É um hábito, é um costume. Quanto menos se dá, mais difícil se torna dar. E mais uma vez, não estou falando só sobre dinheiro, mas tempo, talento, habilidade. Um exemplo que eu quero dar aqui, e eu vou colocar areia na farofa dos jovens esta noite. Jovens, de um modo geral, não é sempre verdade, mas de um modo geral, regra geral, jovens recebem tudo durante todas as suas vidas. Para os jovens eu me refiro até à adolescência, até 17, 18 anos, por exemplo, menos até. O jovem não trabalha. Eu acho equivocado no Brasil a lei atual que torna um crime alguém com menos de 18 anos trabalhar. Eu acho isso um grande equívoco. Eu também não acho que o jovem deve deixar de trabalhar, de estudar para trabalhar. Eu acho que o jovem deve usar aquele momento da vida dele para se concentrar nos seus estudos, etc. Mas você proibir o jovem de trabalhar, tornar aquilo um crime. Crime, é um crime. Tá? Se você não tem 18 anos, você trabalha, aquilo é um crime, absurdo. Você tornou o trabalho criminoso. Eu comecei a trabalhar, 13 anos de idade eu trabalhava. Eu estudava, trabalhava no final de semana, trabalhava nas férias, mas eu sempre trabalhei, a vida inteira eu trabalhei. Eu lembro, com 13 anos, eu trabalhar, eu era responsável por uma grande indústria que produzia... Você acha realmente? Não, sabe o que fazer com 13 anos? Eu cortava grama, eu pintava a cerca. Eu comecei a trabalhar nas férias um canil, eu alimentava cães e gatos. Limpava cães e gatos. Pastor, você fazia isso? Eu fazia isso. Se foi nas férias, trabalhei tão bem que disseram, quer fazer isso todo sábado e domingo, final de semana? Eu falei, para já, comigo. Então eu estudava normalmente, segunda a sexta. Lá na Inglaterra, era tempo integral. Você entrava às 8 da manhã, saia às 4, 5 da tarde. Então não tinha como trabalhar durante a semana, mas final de semana eu trabalhava de manhã. Das 7 até umas 10, 11 horas eu trabalhava. Sempre trabalhei. Trabalhei, quando eu fazia faculdade na Inglaterra, trabalhava em posto de gasolina. Eu era um frentista. Trabalhava. Não há vergonha em trabalhar.
Mas tudo isso antes dos meus 18 anos de idade. Aqui no Brasil isso é crime. E nem por isso eu deixei de estudar alguma vez. Mas voltando aqui ao exemplo dos jovens. O jovem, então, ele recebe tudo a vida inteira. Recebe um teto sobre sua cabeça, roupa nas costas, comida na geladeira, uma cama para dormir, um travesseiro, internet, água encanada, enfim, recebe tudo. E não é necessariamente errado. Mas a verdade é que cria-se então esse costume, esse hábito de quê? De receber, 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 nunca dá nada. Ele não pode talvez contribuir financeiramente, mas ele pode contribuir com o seu tempo, com o seu talento, ajudando a arrumar a casa, levar o lixo para fora, fazer tarefas domiciliares para ajudar o pai e a mãe. Isso tudo é o quê? É ajuda de dar. Hoje tem jovens que não tiram o prato da mesa na qual comeram. Se estão com sede, mãe, traz aí um suco, por favor, e vê se não demora. Sabe o que é isso? É você não dar. Você não precisa ter muito talento, mas ir pegar um copo d'água, você tem habilidade para isso, não tem, jovem? Pastor, quem contou para você? Eu não estou sabendo de nada, tá? Eu vejo o Micael ficando preocupado ali. Não, eu sei que o Micael ajuda, pelo menos em alguma coisa, eu sei que ele ajuda. Mas a questão não é essa, a questão é que, de modo geral, jovens recebem muito. No entanto, de modo geral, muitas vezes os jovens são os que menos contribuem. Os que menos dão. Gente, todo jovem desta igreja deveria estar evangelizando toda semana. Por quê? Pastor, eu não tenho tempo. Meu querido jovem, se você não tem tempo na adolescência para Deus, você vai ter quando? Na faculdade? Vai trabalhando? Está com família? Mas cria-se então um hábito de só receber, 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 fazem por mim, fazem por mim, fazem por mim. E eles, pais, eduquem os seus filhos a fazerem, a contribuírem, a darem, participarem. Porque cria-se um hábito de só receber e se tornam pessoas egoístas que só pensam neles, nas necessidades deles, nos problemas deles. O resto do mundo que se exploda. Pode tudo pegar fogo. Eu estou bem. E isso começa devido a esse fato, que muitas vezes o jovem é proibido, muitas vezes não, no Brasil são proibidos de trabalhar pela lei, como eu disse, eu acho isso um equívoco, um absurdo na realidade, mas em casa é a mesma coisa. São servidos em tudo, isso não é correto, porque cria-se essa atitude de querer receber continuamente. Recebem muito e dão pouco. Eu estou, como eu disse, generalizando. Mas é verdade, acontece muito. Egoísmo e mesquinhez são características de imaturidade. Quer ver uma criatura altamente egoísta? Pergunta ali as irmãs ali em cima, na creche flutuante lá atrás. Gente, um bebê, mais imaturo que um bebê é impossível. Mas um bebê, ele é altamente egoísta. Se ele está com fome, com sede, com cólica, ele não quer saber que horas são, se é de madrugada, se é 3 da manhã, se os pais estão cansados, não estão cansados. Não interessa, eu quero. Se mulher agora, eu vou abrir o berreiro. Pois é, tem bebê que cresce fisicamente, mas nunca sai dessa atitude de eu quero agora. E se não me derem, eu vou parar de respirar. Sabe o que é isso? Imaturidade. Generosidade é um marco de maturidade. Qual generosidade maior de uma mãe, de um pai, ao cuidar de um bebê? Que sacrifica o seu sono, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu talento, o seu tesouro. Dá de si. Sabe o que é isso? É maturidade. Por isso que ser pai, ser mãe não é para os imaturos. Não é para moleque. É coisa de gente grande, de maturidade. Mas mesquinhez é um sinal de imaturidade, de meninice. E tem muita gente grande com essa característica. Não estou dizendo aqui, mas eu falo do mundo em geral, como um todo. Um segundo exemplo para ilustrar
esse hábito, muito pertinente. Na Europa e nos Estados Unidos, existem amplos sistemas de previdência. Podem ser uma bênção, de fato o são. Foram elaborados para dar uma assistência para pessoas passando por fases da sua vida de desemprego, doença, muitas vezes, ou alguma outra calamidade que ocorreu. Existem sistemas bastante extensos, complexos, de dar assistência. E eu morei muitos anos na Europa, como vocês sabem, cresci lá, então não só como criança, adolescente, mas como adulto também. Eu vi isso, inclusive ministrando, já salvo na igreja, ministrando. É perfeitamente possível pessoas lá na Europa e nos Estados Unidos terem casa, carro, tudo de moderno dentro de casa, televisão grande, tela plana, lavadora de prato e roupa, lavador de tudo, ar-condicionado, escola, faculdade, remédio, dentista, médico. Coisas que a classe média aqui no Brasil muitas vezes não tem. Lá, muitas pessoas têm tudo isso e não trabalham. Agora, preste bem atenção, não é que não estão trabalhando, não trabalham. Eu vou elaborar mais. Não trabalhava o pai e a mãe, eles não trabalham, seus filhos não trabalham. São gerações, gente. Gerações. Que não trabalham. E quando trabalham, é muito pouco, só para tapear o sistema. Ou se não, abaixam oficialmente, para não perder o benefício. E eles vivem assim. Eu visitava na Inglaterra, na igreja, jovens que o pai e a mãe não trabalhavam, viviam no benefício, uma casa do governo, casa de 2 andares, tinha aquecimento, tinha um carro na porta. E muitas vezes não, época de férias ia lá, viajaram, foram para a Espanha de férias. Como é que é? Foram para a Espanha de férias. Saíram de férias. Tem iPad, computador, celular novo, onde ninguém, gerações vivendo assim. Não foi para isso que o sistema previdenciário foi elaborado. Não foi para criar gerações de pessoas que ficam simplesmente assim, e só, ok. Qual o problema com isso? Venha a mim. Receber. Dá? Eu? Não, você está enganado. Eu não dou, eu recebo. Existem enormes números de pessoas que vivem assim. Eu não estou dizendo que eu ouvi o que eu li. Eu sei, eu vi isso, eu vivi isso. Tem pessoas lá que vivem assim. Não trabalham, mas têm de tudo do governo. Quando fala governo, sabe que o governo não produz nada, né? O governo vive dos impostos. Por isso que nesses países o imposto de renda, imposto geral, é altíssimo. Na Europa, então, muito pior. Por quê? Bom, alguém tem que manter esse luxo todo, né? Pastor, você é contra a previdência? Não, não sou contra. Eu acho que deve haver limites. Mas a mensagem não é sobre isso. A questão é, quando a pessoa está acostumada a receber tudo de graça, se torna muito difícil ela começar a dar. E você vê que tais pessoas são as que menos contribuem para a sociedade que os sustenta. É dentro dessas pessoas, não sempre, estou pintando com um pincel bem amplo aqui, mas é nessa classe de pessoas que só recebem onde tem mais problemas com drogas, delitos, crimes. Não, pastor, pessoa criminosa porque não tem comida. Não, isso não é verdade. Isso não é. Pobreza não gera criminoso. Falta de caráter, falta de honestidade, isso gera criminoso. Estados Unidos, Europa, recebem, como dizem, tudo. Então por que cometem crime? Porque é natureza humana. Eles não contribuem, eles querem sempre receber, e receber mais, e mais, e mais, e mais. E quando não é dado, ele é o quê? Tomado. Isso é o resultado disso aqui, ó.
Só receber, receber, receber. Isso cria uma enorme, enorme dificuldade da pessoa começar a dar, contribuir. E não precisa ser por dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Esquece dinheiro. Esquece dinheiro. Nós podemos dar de volta à sociedade. Podemos dar de volta sem dinheiro. Uma forma é isso, simplesmente não aprontar, não entrar na criminalidade. Isso é uma boa forma de você dar. Você manter uma vida honesta, digna. Tudo isso vem do quê? De receber, 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 receber e nunca dar. Se tornam pessoas ingratas, egoístas e inúteis para a sociedade, inúteis para as suas famílias. Jesus falou o quê? É mais abençoada a coisa dar do que receber. Quando a gente recebe, isso pode criar em nós. E quando nós só recebemos, isso cria um vício de nunca querer contribuir, de nunca querer ajudar, de nunca querer dar para a sociedade, para a igreja, para a família. Só querer. Diz o ditado, venha para a igreja não procurando receber uma bênção, mas vem para a igreja procurando o quê? Ser uma bênção. Ser uma bênção para alguém. Você deve ir para a igreja, você deve receber uma bênção, sim, mas se todo mundo está recebendo e dando, focando em ser abençoado e abençoar, todo mundo será abençoado. Mas quando entra um grupo de pessoas, e não é esse grupo aqui, mas quando entra um grupo de pessoas, cada um está interessado só em receber, receber, receber. Sabe quem recebe? Ninguém recebe. Tem igrejas que o pastor só está interessado em receber. Quer apertar até o último centavo dos membros. Então, são 30 ofertas, projeto disso, projeto daquilo. Por quê? Ele quer receber. Fica fazendo ameaças e contando mentiras para tentar receber mais e mais. Por quê? Porque o pastor quer receber. Aí as pessoas querem receber a bênção, querem receber ajuda, aí está todo mundo só de olho em receber. Aquela igreja se torna o quê? Se torna uma não igreja. Temos que vir para a igreja querendo receber, claro. Venha para a igreja com a expectativa de receber. Mas a expectativa de ser uma bênção também. De ajudar, de contribuir. Essas pessoas sempre perguntam e raciocinam. Eu vou ganhar o que com isso? Vou ganhar o quê? Tá, eu vou ganhar o que com isso? Pastor não, pastor vai ter as ofertas, ele vai... Eu não, eu vou fazer o que eu ganho o quê? Já perceberam que as pessoas que mais se ajudam são às vezes as mais egoístas? Pense naquela pessoa, na sua vida. Pode ser talvez na sua família, pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser um vizinho, enfim. Aquela pessoa que você mais ajuda em tudo. São as pessoas mais ingratas e mais egoístas que você conhece. Sabe o que é isso? Mais abençoar a coisa é dar do que receber. Quem só recebe, 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 não conhece a bênção de dar. E por não serem abençoados, porque nunca dão, vão sempre estar necessitados, sempre vão estar querendo receber mais e mais e mais e mais, achando que lá vão encontrar a bênção. Quanto mais eu receber, vai chegar uma hora que eu vou receber o bastante e vai encher o meu tanque. Não, não vai. Quer encher o tanque? Quer ser abençoado? Então dê. Aí que está a dificuldade de dar, ou a facilidade de dar. Quem só recebe a bênção ou ajuda de alguém, já recebeu, morreu ali. Alguém lhe ajudou? Você já recebeu a bênção. Agora, a pessoa que lhe ajudou vai continuar recebendo dividendos espirituais, imateriais, por um longo tempo. Bom, fulano me ajudou. Que bom. Aquela ajuda morreu ali para você. Foi ajudado, pronto, foi ajudado. Quem lhe ajudou, segue sendo abençoado. É um investimento. Que ele vai acumulando uma bola de neve. Mais uma vez, eu quero frisar, não estou falando
de dinheiro. Apenas. Também, mas não apenas. Quem já experimentou a bênção, que é dar, ajudar, contribuir, auxiliar, tem muito mais facilidade. Se por mais nada, porque vai ter como ajudar mais e mais. Olhe comigo para Provérbios 31, versículo 20. Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa. E lá no meio, no versículo 20, fala assim, isso é sobre a mulher virtuosa. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Então aqui a mulher virtuosa, em Provérbios 31, versículo 20, uma das suas características é que ela estende a mão, ela abre a mão ao pobre e ao necessitado. Então a mulher virtuosa, se você ler todo Provérbios 31, você vai ver que ela é uma mulher muito abençoada. Ela tem muitas bênçãos. E é por isso que ela pode abrir a sua mão, estender as suas mãos. Por quê? Porque ela tem o que abrir, ela tem o que estender. Por quê? Porque é o que ela faz, ela ajuda as pessoas. Ela acolhe as pessoas, auxilia as pessoas. E porque ela faz isso, ela é sempre abençoada. Ela sempre tem com o que ajudar. Ela sempre tem com o que contribuir. Somos canais de Deus. Canais. Somos canais da bênção de Deus. Se o canal estiver entupido, e sabe quem tem canal entupido? A pessoa que só recebe. O canal que entra está limpinho, porque não para de entrar. O canal que sai está entupido. Por quê? Porque nunca passou nada por ali. Está cheio de teia de aranha, poeira, deve ter rato, barata. Por quê? Porque por aí não passa nada ali, entupiu. O canal de saída entupiu. Mas nós somos canais de bênçãos para Deus. Eu vou dar aqui um exemplo que eu já dei antes, mas é muito apropriado, sobre o Mar Vermelho e o Mar da Galileia. Geograficamente, se vê no mapa, os dois são bem próximos um do outro. O Mar da Galileia, perdão, Mar Vermelho não, o Mar Morto. O Mar Vermelho é bem longe, geograficamente. Mas o Mar Morto e o Mar da Galileia são bem próximos ali naquela área. Ambos, na realidade, são lagos, não são mares. Era chamado de mar, porque a palavra mar quer dizer, aqui naquela época, chamava de mar porque era um grande corpo de água. Realmente é bastante extenso. Tá? Mas não era um oceano no sentido de mar, assim. Mas ambos eram lagos, grandes lagos, mas bem diferentes. O Mar da Galileia, ele recebe águas de vários rios, riachos e fontes. E também ele alimenta, então ele recebe de um lado, e do outro lado, nas suas margens, ele alimenta outros rios, riachos. Então ele recebe a água e a água sai. O Mar Morto, da mesma forma, recebe também águas de riachos e rios, porém o Mar Morto não sai. O Mar Morto não alimenta rio, riacho nenhum. Em outras palavras, a água entra, mas não sai. O Mar da Galileia, a água entra e o mar sai. Então um recebe e dá. O Mar da Galileia é um canal, é um veículo, é uma via. Entra aqui, sai por ali. Já o Mar Morto, não. Ele entra e não sai. Pastor, e por que entra e não transborda? Como é que funciona isso? Pois é, ele não transborda devido a que é muito fundo, é um dos lagos mais fundos do mundo. Então ele retém muita água. E devido à evaporação. É muito quente, muito extenso, então acaba evaporando muita água. Mas quando evapora, o que sai é água, H2O em forma gasosa. Porém, os minérios não saem na evaporação. O resultado é que o nível de sal e magnésio e outros minerais no Mar Morto é altíssimo. Por quê? Porque a água entra e só sai evaporando. O Mar da Galileia, a água entra e a água sai. Então há um constante fluxo e mudança e renovação daquela água. O Mar Morto não tem renovação nenhuma. A água entra e só sai por evaporação, deixando ali depósitos de sal, magnésio e outros minérios que tornam aquela água impossível para a vida. Não tem peixe no Mar Morto. Por isso que é chamado Mar Morto. Não há plantas. Você não pode usar as águas do Mar Morto para irrigar. Porque você vai matar o plantio.
Você não pode tomar banho, beber, você não, é uma água inútil. Daí o nome Mar Morto. Já o Mar da Galileia está cheio de peixes. Sabemos pelo relato bíblico, pela história, como ali eram muitos pescadores que viviam dali, e peixe naquela região era um alimento bastante comum. Por quê? Porque tinha muito peixe. O Mar Morto praticamente não é navegável. A água é muito densa. Se você for no Mar Morto, você não afunda. Você fica lá, você fica flutuando, porque a água é muito densa, você não afunda no Mar Morto. Não tem peixe, não tem nada. O Mar da Galileia, ele irriga, pessoas bebem água, irriga o plantio, pode-se navegar, transportar. Por quê? Porque está sempre recebendo e dando, sendo abençoado e abençoando. Quando o crente, ou o não crente, mas quando alguém só recebe e nunca passa adiante, alguém não é generoso com seu tempo, seu talento, seu tesouro, ele acaba se tornando uma espécie de Mar Morto. Tem muita água no Mar Morto? Tem. O volume de água do Mar Morto é maior do que o volume de água do Mar da Galileia. Ele é extremamente profundo. Mas não é interessante? O Mar Morto tem mais água que o Mar da Galileia. Porém, o Mar da Galileia é útil, vivo e vibrante. O Mar Morto tem mais água, mas não presta para nada. Porque não abençoa ninguém. Assim é o crente. Assim é o crente. Canais entupidos ou canais de bênçãos. Nós vamos ser como o Mar da Galileia, nós vamos ser como o Mar Morto. A escolha é nossa. O Mar Morto, ele cheira mal, devido ao magnésio. Tem um cheiro ácido. As águas do Mar Morto não são limpas e cristalinas, é uma água turva, suja, nebulosa. Moral da história. O lago dá muito e recebe muito, é uma bênção. Mas o lago maior, que não dá nada, é morto e inútil. Por isso que Jesus falou, mais abençoada coisa é dar do que receber. Quanto menos se dá, menos se recebe. Provérbios 11, versículo 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Vocês ouviram o que eu li? Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. Quanto mais você dá, mais se lhe há dado. Eu não acredito nisso. Bom, então você não acredita na Bíblia. Ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Mesmo versículo 24. Ao que retém mais do que é justo. Ou seja, existe um limite, existe um tanto que você pode e deve reter. Tem muita igreja que fala, você precisa dar tudo, dar todo o seu salário, toda a sua poupança, todos os seus bens. Não, isso não é justo, gente. Está errado isso. Está erradíssimo. Aquele que retém mais do que é justo. Ou seja, tem pessoas que podem dar. Mais uma vez, não estou falando de dinheiro. Tempo. Dinheiro tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Mas todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Todo mundo tem uma habilidade, um talento ou um dom. Então todo mundo pode dar alguma coisa. Então existe, não é para você passar 24 horas também na igreja, 24 horas evangelizando, 24 horas... Não. Mas isso não quer dizer que você não faça nada para ninguém, porque eu preciso do meu tempo todo. Isso é reter mais do que é justo. Então quando a gente retém mais do que é justo, é para a sua perda. É para o seu prejuízo. Essa palavra perda é a palavra pobreza. Então, quem retém mais do que deve... Então, veja bem, existe um nível que devemos reter. Mas quando você retém mais do que deve, quando você retém tudo, quando você é assim, com o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento, é para a sua perda, é para o seu prejuízo, é para a sua pobreza.
Não, pastor, eu preciso, eu quero mais. Vai ter menos. Aquele que dá com generosidade, ao que distribui mais, se lhe acrescentará. Então, quanto mais você dá, mais será dado para você. É o canal, gente. Se você é um canal, e você está dando, e ajudando, e abençoando, e sendo um canal de bênção, um canal de ajuda, Deus vai se encarregar de manter o seu tanque, a sua caixa, o seu reservatório cheio. Por quê? Você está dando, você está sendo um canal. Diga uma coisa, já foi abençoado? Eu já fui abençoado. Diga uma coisa, caiu no céu, foi? Não, foi por meio de alguém. Foi por meio de alguém. Aquele alguém foi um canal. Foi Deus que lhe abençoou através de alguém. Seja aquele alguém. Ah, eu só quero ser aquele que está aqui, ó. Seja aquele que está desse lado também. E quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Aquele que distribui mais, vai ser acrescentado. Aquele que retém mais do que é justo, vai ser para sua perda. Você pensa que você está acumulando, é como um mar morto. É maior, tem mais água, é mais profundo, mas não serve para nada. Não tem peixe, não tem planta, não serve para irrigar, não serve para beber, não serve para nada, para transportar, nada, não serve para nada. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Última comparação. Pastor, eu dou, pastor. Que bênção. Eu dou. Vamos ver então qual a medida que é usada. Uma medida pequena, uma medida boa. Lucas 6,38. Dai e se vos há dado. Acabamos de ler a mesma coisa em Provérbios 11:24. Tá? Dai e se vos há dado. Ah, eu quero ser dado, eu quero receber. Então dê. Não sei o que eu estou dizendo. Jesus falou isso. Não. Eu preciso, então eu vou reter. Vai ser por sua perda. Dai e ser-vos-á dado. Como vai ser dado? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você quer usar essa medida para abençoar as pessoas? Ou você quer usar aquela medida ali, do batistério? Deus diz, com a mesma medida que você usa, eu vou usar para te abençoar. Ah, pastor, eu quero ser abençoado com a medida do batistério. Tudo bem, então seja uma bênção com a medida do batistério. Simples. Deus, eu estou dando aqui este milho. Deus vai dizer, que maravilhoso, eu vou te abençoar. Pode dar, Deus. Pode fechar os braços aí, que é só um milho, querido. Mas, com a mesma medida que você medir, vai ser medido para você. E mais uma vez, eu não estou falando sobre milho ou dinheiro, eu estou falando sobre tempo, sobre talento, sobre tesouro, sobre tudo. A mesma medida. Então, nós podemos escolher a medida com que Deus vai nos abençoar. Eu vou repetir. Nós escolhemos a medida que Deus vai usar para nos abençoar. Quer contribuir com o mínimo? Fique à vontade. Porém, não reclame quando Deus usa uma medida mínima. Ah, pastor, que eu não tenho muito. Lembra da história da viúva? Ela colocou 2 moedinhas. E Jesus falou, está vendo aquela viúva colocando 2 moedinhas? Ela colocou mais do que aquele bando de marmanjos que estão colocando um monte no ofertório. Sabe por quê? Ela deu tudo que ela tinha. Eles dão o que sobra. Então Deus não está vendo necessariamente o que você está dando. Ele está vendo o que você está retendo. Por isso que fala, aquele que retém mais do que é justo. Eu diria que aqueles homens, colocando grandes ofertas, poderiam colocar ofertas maiores ainda. Mas aquela viúva não, ela colocou, segundo Jesus, todo o seu sustento.
Ali não quer dizer, tem muita igreja que faz o autor tem que colocar todo o seu sustento. Não, o que a Bíblia fala, aquele que retém mais do que é justo. Não tem que dar tudo. Mas Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo a medida que você está usando. E se nós usarmos uma medida pequena, Deus vai usar uma medida pequena também. Eu vou contar essa ilustração que eu já contei antes, não sei se vocês lembram dela. E eu não sei se essa história é verídica. Foi me contada como verídica. Se é ou não, não sei. Mas foi um menino com sua mãe numa loja, um armazém antigamente. Quem é antigo aqui, lembra daqueles potes de bala que tinha vários assim, ele girava? Pois é, só eu que lembro. Ah, que bom. Me sentindo sozinho e velho aqui em cima. Mas, enfim. Então, o que acontecia? O irmão Luiz sabe o que eu estou falando, ele não quer admitir, ele sabe o que eu estou falando. Já fez muito isso. Pois bem, aí o dono do armazém, do mercadinho, falou, que jovem simpático, meu querido, pega umas balas aí para você na casa, não precisa pagar nada. E o menino, nada. O dono insistiu, nada. A mãe já com vergonha, meu filho, pelo amor de Deus, pega a bala, o seu João aí vá, por favor, que vergonha. Nada. Aí o seu João falou, não se preocupe, deixa que eu pego para ele. Aí meteu a mão lá dentro, botou num saquinho, toma, filho. Indo para casa, a mãe falou, menino, que vergonha, quer matar de vergonha, por que tu fez isso? Falou, manhinha, olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho da mão do seu João. Bobinho esse menino. Mas ilustra perfeitamente isso aqui, gente, com a mesma medida. Você quer uma mão pequena ou você quer a mão de Deus? Você fala, mas eu não posso abençoar como Deus. Não, você não pode. Mas Deus está vendo. Deus está vendo a medida na nossa situação. Aquela viúva que colocou duas moedinhas não eram nada. Humanamente, quem vê fala, insignificante. Mas Jesus falou, ela deu mais do que todos eles. Então, é assim que Deus julga. É assim que Deus escolhe a medida. E nós podemos escolher essa medida. Eu lembro quando, vou terminar com esse exemplo aqui, meu último emprego, o penúltimo emprego secular que eu tinha, a gente morava, pra você ter uma ideia, a gente morava no final da linha de metrô. E era 90 minutos entre eu ir até a estação de metrô, andar no metrô e do metrô para o escritório. Eram 90 minutos. À noite a mesma coisa. Eram 3 horas por dia praticamente que bye. 3 horas por dia, segunda a sexta. Você acha que eu faltei um culto? Perdi uma evangelização? Uma atividade na igreja? Nunca perdi. Eu podia falar. 3 horas todos os dias eu gasto só, não é nem trabalhando, é indo e voltando do trabalho. Nunca. Falei que não tenho tempo para Deus. Nunca deixei de ler minha Bíblia, nunca deixei de evangelizar, nunca. Sabe o que Deus fez depois de alguns anos disso? Eu nem estava procurando emprego, alguém me liga. Alô? É o pastor Roberto? É o pastor Roberto? O futuro pastor Roberto? Eu tenho aqui um emprego que talvez lhe interesse. Emprego? Como assim? Não, estamos aqui com... Você foi referenciado aqui. Eu não sei como conseguiram meus dados. Até hoje eu não sei. Mas ligaram para mim dizendo que eu tinha emprego. Para encurtar a história, esse emprego ficava 10 minutos ou menos da minha casa. 10 minutos. Gente, eu ia para casa almoçar. 10 minutos. Não tinha necessariamente hora para chegar, nem hora para sair.
Tinha dias que podia chegar às 10, sair às 3. Outros dias não. 10 minutinhos de casa. E ganhava mais. Sabe o que foi isso? Eu ganhei 3 horas por dia. Ok, 2 horas e 50 minutos por dia. Eu ganhei de presente. Por quê? Porque eu nunca deixei as minhas responsabilidades perante Deus ou com a minha família. Cansado, vivia cansado, claro. Sabe o que é isso? Eu estava usando uma medida grande. Eu estava sacrificando. Eu não falei, não posso porque... Não fiz isso. Aí Deus vai, pega uma caçamba de bênção, que eu nem estava correndo atrás, e me deu emprego. Esse último emprego foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida profissional. Antes desse, esse aqui é o melhor. Mas é sério. Gente, nunca sonhei. Primeiro dia de trabalho. Bom, para começar, eu tinha um cubículo lá, não um cubículo, mas eu tinha um birô junto com todo mundo lá, né? Assim, uma área grande, vários cubículos, essa coisa. Aí eu ganhei uma sala só para mim. Todo mundo ficou invejando. Aí começam as bênçãos. Eu não sabia disso quando você tem emprego. Tá aqui o seu celular. Celular, naquela época, celular era coisa muito... Tá aqui o seu celular, pago. Chamadas internacionais à vontade. Não tem problema nenhum. Pois é, quando não existia Zap, existia essas... Não, quando você tem que pagar. Tá aqui seu computador. Seu laptop, tem um de mesa, o laptop. Eu vou chorar. Tá aqui a sua mochila de couro pro laptop. De couro. Eu estava limpando lá minha nova sala. Coloquei umas coisas no corredor, aí eu peguei o lixo, ia botar lá fora, no lixão, né, no receptáculo. Aí passa o meu chefe. O que você está fazendo? Não, você não é pago para isso, pode voltar. Chama o zelador aqui para levar essas caixas lá para fora. Aqui está o seu cartão American Express de despesas. Gente, se eu soubesse, eu vinha pela metade do salário. Uma semana depois, meu chefe me chama. Falei, sabia, tá bom demais pra ser verdade. Então vamos mandar embora. Não, é o seguinte, viu, pastor? É o seguinte, você vai precisar passar 2 semanas lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Tá? Vamos fazer a passagem, ficar no hotel, outra coisa. Eu não sabia, tanto que eu falei, 2 semanas, eu tenho filhas pequenas, eu não posso. Não, leve elas também. Até hoje eu tenho. A empresa era subsidiária da TWA, a Northwest e outra empresa que eu não lembro, eram linhas aéreas. Recebi um cartão de cada empresa. Esse aqui é para você viajar de graça. Sujeito a espaço. Se tiver vaga no voo, você mostra isso, tu viaja. Adivinha o que eu fiz? Gente, era uma coisa atrás da outra. Eu falei, Deus. Uau! Aí fomos nós. Falou, para ter um suíte. A suíte tinha sala, 2 quartos, cozinha, 2 banheiros. Ele falou, leva a família, você vai ficar lá. No aeroporto você pega o carro alugado, por conta da empresa. E eu só não... Nada, fomos nós, gente. 2 semanas, eu fui trabalhar, 1 semana e foi passear. Diária de viagem, dá para 10 pessoas comer com a diária de viagem. Sabe o que é isso? É uma bênção de uma caçamba que Deus abriu, que eu fiquei, Aí vocês entendam a prova, quando chegou a hora, anos depois, que Deus falou, está na hora de ir embora agora, essas contas. Aí eu,
Pedir conta não, pedir conta não. Vocês estão rindo, é? Mas foi. Aí lá vai eu. Preparei minha demissão, coloquei na gaveta. Segunda-feira eu entrego. Sexta-feira, tardezinho, vem e-mail. Minha gente, vamos ter que mandar um monte de gente embora, blá, 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 blá. Era uma empresa multinacional no mundo inteiro. E quem quiser sair por conta própria, nós vamos dar um pacote de rescisão muito generoso. Aí eu rasguei aquilo. Já pensou? Eu fui pago para pedir demissão que eu estava pedindo de todo jeito. Aí começou a batalha. Não, você não quer que saia, você tem que ficar. Não, mas foi bater lá no vice-presidente lá em Atlanta. Falou, bom, se ele quer, a gente não pode discriminar. Então, deixa ele sair, pague a ele. O vice-presidente da minha área me chama. E aí? Tá fazendo um charminho? Quer o quê? Quer mais dinheiro? Quer promoção? Quer treinamento? Quer relocar para qualquer lugar do mundo? A gente reloca, manda você e sua família. No mundo não, mente. Só não era Estados Unidos, Canadá e as Américas. O resto do mundo podia ir. Eu falei, vou querer morar no Japão? Não. Eu falei, não, estou saindo mesmo. Ela falou, o nome dela é Geraldine, ela falou, está aqui o cartão da concorrência. Hoje é concorrência, mas um dia nós trabalhávamos juntos, nós somos amigos aqui. Eu não sei de onde saiu isso. Ela falou assim, eles querem te contratar e me disseram para dizer para você que dinheiro não é problema. Peça o que você quiser e eles pagam para você trabalhar para eles. Eu estou aqui hoje, gente. Mas está vendo? Veio a aprovação. Deus deu, foi uma bênção, veio a aprovação. Agora você tem que deixar isso de lado. Ah, Deus, eu não posso, minha condição está muito confortável. É, seu lesma, a condição que eu lhe dei. Eu tenho certeza absoluta, gente, certeza absoluta. Se eu tivesse retido mais do que justo, se eu tivesse falado, eu não vou, Deus, vou ficar aqui, eu tenho certeza, eu teria perdido aquele emprego, não tinha conseguido outro emprego, eu não estaria na mesma situação. Eu tenho certeza plena disso. Eu não queria descobrir. Então eu segui com o plano que eu sabia que Deus tinha traçado para a minha vida. E hoje eu estou aqui e muito bem abençoado. Graças a Deus. Gente, mais abençoada coisa é dar do que receber tempo, tesouro, talento. E é tolice, é engano, é equívoco. A gente querer ficar retendo. Porque nós fechamos as mãos de Deus. Nós colocamos, Deus, faz o seguinte, use essa medida aqui, Deus. Deus fala, é para já. Aqui está. Oxe, só isso, Deus. Eu estou usando a medida que você escolheu. Quer uma medida maior? Use uma medida maior. E Deus vai te abençoar. Não é você dando mais dinheiro. É você tendo generosidade, que é o marco de maturidade espiritual e pessoal. Cuidado para não só ficar no receber. Porque fica muito mais difícil a gente dar. Se torna o que aparentemente é um sacrifício, e não é um sacrifício. Jesus falou, mais abençoada coisa é dar do que receber. Essa é a verdade.